Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, uma breve reflexão. Salmo do dia, eu quero falar hoje sobre o Salmo da Unidade. Salmo da Unidade, talvez você já identificou, já sabe qual é. Esse Salmo da Unidade. A união e a comunhão é muito importante em todas as instâncias da vida, em tudo, né? A palavra de Deus diz que o reino dividido, ele não subsiste. Então precisamos de estar unidos e sobretudo essa união na casa, na família. Uma família unida é uma família feliz. Uma igreja unida é uma igreja feliz. E nesse Salmo da Unidade, a gente aprende muito. A excelência da união fraternal é um Salmo de Davi. Eu já ouvi alguns críticos falando que Davi, falando sobre família, unidade, logo Davi teve uma família tão tumultuada, com tantas dificuldades. Talvez isso dê mais força para ele falar da importância da unidade. Porque a divisão, o que aconteceu na família de Davi, o filho contra o pai, o filho conspirando contra o pai, o incesto entre os próprios filhos de Davi, tanta divisão, isso ensinou para ele. E também ele tem uma mensagem também para todas as tribos, todas as 12 tribos de Israel, a importância da unidade. Por isso que eu quero chamar sua atenção para o Salmo do dia, o Salmo da Unidade, Salmo 133. Ó quão bom e quão agradável é viver unidos irmãos em união. Então aqui fala dessa unidade. Esse salmo ele é de um fôlego curto, mas uma mensagem tão profunda. Ele diz que essa unidade é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, o sacerdote, e desce para a gola das suas vestes. É como essa unidade, essa união é como o orvalho de Hermon, e que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Bênção e vida para sempre na unidade. É possível, irmãos, será que é possível uma família totalmente unida? É possível uma igreja viver uma unidade profunda e enraizada? Será que existe igreja ou família com interesse sincero, entusiasmo e felicidade? Será que isso é uma realidade entre os membros de uma igreja, de uma comunidade, entre o membro de uma família? Será que as famílias realmente estão buscando essa unidade? A igreja, a gente fala como a grande família também aqui entendendo. A igreja está com tantos atritos. Será que ela hoje vive nesse celeuma, nessas dificuldades, não é? Que não percebe que Deus opera na união? Deus opera na união. Ali Ele ordena a vida e a bênção para sempre. É possível, mesmo na diversidade de pensamentos diferentes, buscar uma unidade. A unidade entre os crentes ou cristãos é às vezes como, alguém deu um exemplo, como 2 porcos espinhos. E encostado no outro. Eles precisam do outro, mas furando um ao outro, se espinham um no outro. E a Bíblia fala da bênção, onde quando temos em comum esse amor, o amor da unidade, da união. É muito importante isso. E eu falo do lado positivo dessa unidade. Como é importante. Salmo número 133 em nossas vidas. É um cântico de acessão, que significa que quando os peregrinos subiam o monte de Sião, estavam cantando este salmo, porque o livro de Salmo é um cantor, é um inário do povo hebreu. E eles, quando subiam esse monte, salmo de degraus também chamado, eles cantavam juntos. Uma das razões pelas quais Deus escolheu um lugar para adoração foi para preservar a unidade da nação. É um grande referencial a igreja do Senhor Jesus Cristo. Interessante que o pecado de Jeroboão na adoração do bezerro quebrou a unidade, aquela adoração em Jerusalém que ela tanto preservava. E veio Jeroboão e quebrou,
porque não estava na adoração a Deus. Isso trouxe sérios prejuízos. Nesse Salmo 133, o versículo 1, Davi diz que a unidade ela é boa e é agradável. E a palavra hebraica para agradável é usada de vários modos para a harmonia, tanto da música como também da unidade do cristão, ou aqui também usando uma figura de linguagem como um campo coberto de trigo e para a doçura do mel. A importância dessa unidade tem um contexto também cultural, histórico, e aqui o salmista fala que devemos preservar a unidade. Queridos irmãos, a unidade é tão doce como o mel, ou tão harmoniosa como um cântico bem cantado. Davi tinha visto bastante desunião em seu tempo, de modo que quando a nação foi reunida, é uma gloriosa experiência vivemos em comunhão. Quando a gente abre a Bíblia no livro histórico do Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, a gente percebe como vivia os cristãos, como vivia a igreja primitiva, vivia unida, havia temor, havia lealdade, havia unidade. Isso é muito importante. Na verdade, Davi aprendeu com a desunião a importância da união. Davi tinha visto bastante crise nesse sentido e ele desejava. Algumas pessoas, queridos irmãos, por incrível que pareça, parece que tem prazer no conflito. Mas como precisamos desenvolver um coração que agrada a Deus, um coração de unidade. Há um salmo que diz, o salmista: há muito tempo que eu habito com os que odeiam a paz. Como é que pode? Muito tempo que eu habito com pessoas que odeiam a paz. Eu fico pensando, irmãos, infelizmente, quantas pessoas, não têm prazer na unidade, parece que gostam de viver na intriga, e infelizmente tem muitos lares que nesse momento, como eu falei, que vivem nessa desunião. O Salmo de número 120 também é um cântico de romagem e diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, me livra dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E aqui nesse versículo, lá no final, ele diz assim: ai de mim, que eu sou peregrino em Meseque, eu habito nas tendas de Quedar. Já faz muito tempo que eu habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles temam pela guerra. Olha aí, pessoas que sempre estão querendo uma confusão. Igreja é lugar, família é lugar da unidade, mas a gente sabe que na realidade os conflitos sempre existiram, mas precisamos agradar a Deus, e a unidade, ela faz parte desse projeto de Deus na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz: os profetas andarão dois juntos sem que ele haja acordo. Precisamos sim, e uma caminhada familiar não é fácil, existem muitos pensamentos contrários, ventos contrários. Mas aqui, irmãos, eu quero descrever a bem-aventurança dessa unidade, de estar juntos. O versículo 2 e 3 de Davi dá essa ilustração. Primeiro, ele se refere ao precioso óleo. Este óleo santo continha mirra, canela, junco perfumado e cássia. Quando o sumo sacerdote chegava, no caso de Arão, podia-se sentir o cheiro, a fragrância desse perfume, e não era ofensiva a ninguém. E deste modo é que deve ser a nossa comunhão como povo de Deus. Quando os servos de Deus convivem juntos em unidade, a sua fragrância o mundo percebe, o mundo nota a nossa união. Nós temos um tema permanente da igreja que é um desafio constante: 21 anos, igreja unida e igreja feliz. A gente percebe que na unidade nós construímos, nós avançamos, e é uma bênção. Esse momento de confraternização é um momento terapêutico. A cada manhã, o sorriso, brincando um com o outro, orando, se abraçando. Isso é igreja. Quando os cristãos vivem juntos, em unidade, sentimos o perfume de Cristo em nossas vidas. Note que no texto sagrado diz que o perfume era derramado na cabeça e escorria pela barba, abaixo e até aos pés.
Isso tem algum significado. Isso nos diz que era completa esta unção da unidade, esse perfume. A igreja, mais do que nunca, precisa estar perfumada, buscando a Deus nesta unidade. Assim deve ser, meus irmãos, a nossa comunhão. A nossa comunhão deve ser total, sem levar em conta as dificuldades que todos nós temos. Claro que temos dificuldade, mas mesmo assim amando todos os cristãos, amando todos os que estão dentro de casa. Não importa qual a posição que eu tenha, que você tenha, nós somos servos do Senhor e precisamos desta unidade. O que eu percebo também nesse salmo, a segunda ilustração, que fala sobre esse orvalho que desce sobre o monte. Duas coisas são necessárias para a formação do orvalho: umidade e frio. Sendo que a Palestina, próxima ao mar Mediterrâneo, há sempre uma grande porcentagem de vapor de água no ar. O Monte Hermon, aquele grande pico coberto de uma neve ao norte, provê o frio. Depois do pôr do sol, com o frio do Monte Hermon, a umidade é condensada em orvalho. Se não fosse pelo orvalho no verão, toda a vegetação pereceria. No norte de Israel, os orvalhos são tão densos que as plantas e árvores são literalmente molhadas com água à noite. Durante toda a noite o orvalho. Assim a montanha gigante está constantemente juntando e enviando nuvens que descem para Sião para levar o orvalho à terra. É importante também ver esse conteúdo histórico e até também geográfico para entendermos a importância, essa figura de linguagem. Davi poderia estar dizendo justamente isso, que os irmãos israelitas do norte devem se unir com os irmãos do sul. Há muita divisão, há muitas separações, os irmãos que não se falam, a igreja muitas vezes também com seus conflitos. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer causar essa desunião. Então, queridos irmãos, o que mantinha os israelitas nutridos com este processo climático natural é isso, justamente isso. Era espiritualmente, eles devem se encorajar uns aos outros e buscar a presença do Senhor. E assim como os densos orvalhos da Palestina refrescam e revigoram a vida das plantas, do mesmo modo, a bênção da unidade desce sobre a igreja, onde as virtudes espirituais podem se desenvolver e florescer na vida do povo de Deus. A discórdia, a intriga, destrói e mata todas as virtudes mais finas que poderiam crescer facilmente sob a bênção da verdadeira união. Quando os crentes convivem em unidade, Deus pode e Ele quer abençoar. Abençoa os relacionamentos, porque eles não ergueram barreiras que evitem esta bênção. Assim, a nossa vida, em um grau muito elevado, teremos a verdadeira unidade. Temos diferenças sim. A unidade deve ser real na vida do servo do Senhor. Não pode ser conseguida pelo esforço pessoal. Nem vem com o entusiasmo de uma torcida. Não pode fazer com que venha, mas quando todas as condições são bem apropriadas, vem a unidade, vem o conforto, vem a alegria e o desejo de estar juntos. Muitos têm estado tentando produzir ou buscar unidade, mas a unidade não é algo que se possa adquirir pela procura. Ela vem por sermos pessoas servas de Deus, quebrantada, cristãs. Então ela é apenas aí um subproduto do caráter de que estabelecemos em nossas vidas como os outros cristãos de uma mesma fé. Nós precisamos, irmãos, romper essas questões, às vezes pessoais, e buscar e adorar o Senhor. Então eu fico fazendo uma pergunta nesse salmo histórico: teriam os cristãos de hoje atingido um ideal bíblico da unidade? Será que essa unidade acontece em nossa igreja, em nossa família? É uma busca constante, deve ser, que cada um de nós faça essa pergunta. Será que minha relação com os outros cristãos oferece a fragrância, o perfume de Cristo? Refrescante, sustentador da vida? Se não, é preciso mudar, é preciso buscar, é preciso estar unido. Uma igreja unida, uma igreja feliz. Os irmãos unidos é o irmão feliz.
Então que essa felicidade aconteça na sua casa e na sua vida. No nome de Jesus. Amém. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.